Salve, salve, futuros soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. Sargento Peixoto aqui. Novamente, sejam muito bem-vindos ao Libertas Concursos. Estamos encerrando a nossa semana Top 1000, semana totalmente pensada para ajudar na aprovação dos senhores, na preparação dos senhores, que a gente está tendo um retorno muito positivo, a gente agradece, a gente fica muito feliz. Nós do Libertas, a gente está aqui para poder ajudar, para poder preparar os senhores e em breve estarão com a gente aqui nas fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Então, semana começou muito bem, né? Lá na segunda-feira, comigo, a gente fazendo o exercício de raciocínio lógico, a matéria que pega muita gente, né? Muita gente deixa de acertar uma ou outra questão, às vezes um detalhezinho no raciocínio ali que deixa escapar, já erra a questão. Então a gente começou passando bastante bizu de interpretação, de ganhar tempo em questão, tudo isso muito importante. Na terça, né, com a professora Lindiane, vocês puderam acompanhar ali a resolução de uma das provas que o CRS já soltou. Então é muito bizu interessante que ela passou também, de resolução de prova. Opa, vou ler o texto primeiro ou vou ler as questões primeiro? Né? Na quarta-feira a gente teve a Sargento Joana falando de Constituição para os senhores. Cara, a Joana ela anda com a Constituição aqui, ó, debaixo do braço, onde ela vai. Sabe tudo, sabe tudo. E aí vocês puderam acompanhar um pouquinho lá, né? Direito de nacionalidade que ela falou, pegaram o exercício, conteúdo bacana demais. E ontem, professora Juliana Dornas, cara, sensacional, literatura. O pessoal tá pegando firme nos estudos aí, né? Talvez não tem tempo para ler as obras, não são livros pequenos. E aí a Juliana chegou, passou aquele resumão. Claro que o tempo foi muito curto, né? Para poder trabalhar tudo que precisa ser trabalhado. E aí que entra a importância de continuar com a gente para poder rever todo o conteúdo do edital. Mas ela conseguiu fazer aquele apanhado geral dos livros, passar bastante assunto que é primordial para chegar na prova preparado. E hoje, nossa intenção era encerrar aqui com alguns toques ali referente a direitos humanos, né, que a gente não viu na nossa semana Top 1000, porém, atendendo a pedidos, né, muita gente, né, a gente teve um feedback muito positivo dessa semana e muita gente pediu mais conteúdo de raciocínio lógico, não sei, pessoal parece que está meio agarrado aí em matemática, né, nossa base, vamos dizer assim, normal ali do nosso ensino não é muito boa, né? De matemática, de português. A gente só começa a entender isso aí quando a gente precisa, quando a gente quer entender. Pelo menos é o normal da maioria dos alunos, né? Vai para a escola, tirar a nota ali que precisa para ser aprovado e vida que segue, próximo ano. Então, aprender mesmo, a pessoa vai aprender quando precisa, né? É no concurso público ou quando vai aplicar no trabalho mesmo. Mas aí, muito por isso, as pessoas estão pedindo bastante conteúdo de raciocínio lógico, de português também. Então, hoje a gente, né, para atender essa demanda grande, a gente vai colocar mais um pouquinho de raciocínio lógico, então, para os senhores desfrutarem, para os senhores pegarem bastante a manha, né? E a gente treina fazendo exercício. Claro que muita coisa a gente vai ter a necessidade de ver a teoria, né, na matemática também, no raciocínio principalmente, mas fazendo exercício a gente treina, a gente fazendo repetidas vezes, diferentes exercícios, às vezes a gente vê alguém fazendo é diferente do que o que a gente já tinha pensado para resolver a mesma questão, por isso que é importante os senhores estarem aqui com a gente e, sobretudo, agora que saiu a relação candidato por vaga, né? Nós sabemos ali que caiu, caiu a quantidade de inscritos em relação ao último concurso, caiu a quantidade de inscritos, caiu a relação candidato por vaga. Então, cara, é só a hora, é o momento de pegar firme mesmo. A gente sabe que tem gente que faz a inscrição e não se prepara tanto, então é a hora de pegar e estudar e contar com quem está aqui para te ajudar, né? Ao final eu vou passar
os detalhes aqui do nosso curso intensivo do Libertas Concurso, que tá nota 10, a preparação tá sensacional para ajudar os senhores, para colaborar com os senhores nessa reta final. A prova está chegando, então a gente não pode perder tempo. Beleza? Vamos então fazer um pouquinho de exercício aqui. Vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Vou mudar a tela aqui. Exatamente. Vamos falar um pouquinho hoje da nossa regra de 3 composta. Quem faz a regra de 3 composta, obviamente, vai fazer a regra de 3 simples, né? Porque a composta ela demanda um raciocínio a mais do que a simples, né? Logicamente, a gente vai passar por todo o conteúdo do edital no nosso curso intensivo, passar pela simples, pela composta, por tudo que está previsto lá, nas demais matérias também. Mas aqui hoje a gente vai fazer alguns exercícios aqui, algumas questões, né? Para a gente treinar, para a gente saber como é que a gente resolve cada situação, beleza? Então, vamos pegar essa daqui primeiro. Enem de 2009. Olha só, a banca do CRS ela gosta muito das questões, do nível de questão que o Enem cobra, tá? Então, questões parecidas, que envolvem a mesma linha de raciocínio, não é difícil de aparecer, não. Então, fiquem atentos a isso aí, beleza? Essa questão aqui vai falar o seguinte, olha só. Vamos elaborar o raciocínio da regra de 3 composta. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis. 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Então, olha só, tudo que é importante, cara, tudo que é informação que vai ser útil para a resolução do exercício, a gente já vai grifando aqui, já vai marcando. Bizu de prova. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes, até o término da campanha. Beleza. Admitindo-se o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo seria de... Vamos lá. Então, esse exercício ele vai mostrar 2 cenários, né? A primeira parte e depois quando se juntou novos alunos lá. Então, nessa nossa primeira parte, o que ele vai falar? Tá aqui. Ele fala que foram 10 dias. 10 dias. São 20 alunos. São 3 horas por dia. 3 horas por dia. E 12 quilos por dia de arrecadação. 12 quilos por dia. Beleza. Então, o que a gente vai colocar no nosso quadrinho aqui que a gente vai usar para resolver a questão? As variáveis. Sobretudo aqui, a gente vai colocar as variáveis da seguinte maneira. Vamos colocar aqui a quantidade de dias. Só que ele trabalhou 3 horas por dia. O que eu estou querendo passar para o senhor é o seguinte, a gente precisa tirar aqui algumas variáveis para facilitar a nossa vida na hora de resolver, na hora de fazer conta. Por quê? Se são 10 dias e são 3 horas por dia que esse pessoal trabalhou, vamos colocar aqui a quantidade de horas aqui, ó, 30 horas nessa primeira leva. Por quê? 3 horas em 10 dias. Ótimo. A mesma coisa, a nossa arrecadação. A arrecadação aqui, 12 quilos por dia. Foram quantos dias? 10 dias? Então, aqui foram 120 quilos arrecadados, certo? Corta dia com dia, né? 120 quilos arrecadados. E foram quantos alunos aqui? Quantidade de alunos. Alunos foram 20 alunos. Beleza. E aí ele pergunta o quê? Na segunda parte, né? Na segunda metade... Na verdade, nem a metade, né? Foram 10 dias e eram 30 dias iniciais. Então, para os próximos 20 dias, veja bem, em 20 dias, foram quantos alunos? Animados com o resultado, 30 novos alunos. Ele falou que os outros 20 que tinham aderido saíram? Não. Se foram 30 novos, a nossa quantidade total vai ser de 50 alunos, certo? Beleza.
somaram-se ao grupo, passaram a trabalhar 4 horas por dia. 4 horas por dia. E aí ele pergunta qual que é a quantidade total arrecadada. Então, aqui a nossa arrecadação, que é o que a gente deseja. Beleza? Então, nesse segundo período, a gente precisa saber qual que é a arrecadação. Beleza? Arrecadação X. Quantidade de alunos, a gente acabou de ver. Se juntaram 30, já tinha 20. São 50. Quantidade de horas. Opa, está falando que são 4 horas por dia. São 20 dias? Mesma coisa. Se lá a gente fez a multiplicação, colocou somente as horas, aqui a gente multiplica 20 vezes 4. Então, serão agora 80 horas. Ok? Está montado aqui o nosso quadrinho da regra de 3 composta. Agora é o grande bizu da gente saber a proporção, né? Qual que é a proporção entre elas. Se ela vai ser diretamente proporcional ou se vai ser indiretamente proporcional, as variáveis. A gente sempre vai analisar referente ao que a gente quer. Então, aqui é dentro da arrecadação que a gente quer. Vamos colocar a setinha para cima aqui, ó, só para a gente analisar as demais. Então, quando a nossa arrecadação aqui comparada com a nossa quantidade de horas, se a gente trabalha mais horas, a gente arrecada mais ou menos? Mais, né? Então, ela é diretamente proporcional. Vamos manter a setinha para cima também. A nossa arrecadação, ela aumenta ou diminui com a quantidade de alunos? Se aumentar aqui a quantidade de alunos, a nossa arrecadação também vai aumentar. Então, também é diretamente proporcional. Para a gente montar a nossa continha, a gente vai escrever aqui o que a gente quer, de um lado, 120 sobre x, da maneira que está ali. Do jeitinho que está aqui, está bom. E vai igualar a multiplicação das demais variáveis. Como elas são diretamente proporcionais, ela vai aparecer do mesmo jeito que apareceu a nossa variável com x aqui. Foi 120 sobre x, como ela é igual, então vai ser 30 sobre 80. Vou colocar aqui 30 sobre 80. Para que se eu posso colocar 3 sobre 8, né? Já corta. Aqui não vai ficar 0 sobre 0. Então, coloca 3 sobre 8 vezes o meu 20 sobre 50. Tá aqui o 20 sobre 50. Bacana? Só resolver isso aqui e achar o x. O que a gente pode fazer aqui ainda? Olha só, corta o 8 com 2 aqui, aqui sobra 4, beleza? Vou repetir aqui para não fazer direto demais aqui, para não confundir os senhores. Ó, 120 sobre x vai ser igual, ó, aqui cortou, ficou 1 lá, então continua só o 3 em cima. Aqui ficou 4 sobre, aliás, 4 vezes 5, que vai dar 20, não é? Continuando aqui agora, ó, multiplica cruzado, ó, 3x, 20 vezes 120. Então, aqui, ó, 3x vai ser igual 20 vezes 120. Eu vou lá do lado escrever 20 vezes sobre... Aliás, 120 vezes 20. Tem necessidade? Não, por quê? 120 vezes 10 dá quanto? Não dá 1.200? Então, 120 vezes 20 não é o dobro. Então, não vai dar 2.400. Com certeza. O nosso x vai ser 2.400 dividido por 3, que você vai achar que serão 800 quilos. Certo? Aí a pessoa faz essa conta, faz o raciocínio elaborado, tudo certíssimo. Acha 800, dá uma olhadinha nas opções, vê o 800 de todo tamanho, abre o sorrisão e fala: ah, acertei, miséria, acertei. E aí vai ser o quê? Aquele grandíssimo meme, né? Errou! Por quê errou? Tá aqui, ó, 800 quilos é a do segundo período apenas, desse período aqui. Porém, aqui a gente já tinha esse 120 aqui, ó. Então, nós vamos somar com o primeiro período lá, com 120 quilos. Então, nós vamos ter aqui 920 quilos de arrecadação. Aluno Libertas vai marcar alfa e vai sair para o abraço. Beleza? O cara já sai da prova treinando a continência. Como é que faz? Como é que faz a continência, hein? Dedo aberto, dedo fechado? Não, já vai aprender. E aí você vai aprender que polegar também é dedo. Ah, como assim, sargento? Calma, cenas dos próximos capítulos. Isso aí vocês vão aprender depois. Beleza? Questão que exige um raciocínio, tá vendo? Além, é claro, de saber como resolver a questão, exige a atenção de saber o que está pedindo. Bacana? Vamos para a próxima questão aqui. O que ela vai falar? CRS, olha só, caiu na última prova de soldado. Foi verificado, questão fácil, tá? Questão fácil. Foi verificado que um município de Minas,
8 policiais militares, então o que a gente combinou? A gente já vai... cadê? Parou de riscar? Ah, não, tá aqui. 8 policiais militares trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, consegue realizar 160 operações. Então, já vamos anotar nossas variáveis aqui, ó. Quantidade de policiais militares, 8 policiais militares, 8 horas por dia durante 10 dias. O que a gente combinou de reduzir alguma variável, se der? Serão quantas horas? 8 horas durante 10 dias serão 80 horas trabalhadas. Consegue realizar a quantidade de operação, próxima variável, 160 operações. E aí, nas mesmas condições, quantos policiais militares? Então, ele pergunta aqui quantos será o nosso X. Para realizar 210 operações, a gente coloca 210 operações, em 12 dias, trabalhando 10 horas por dia. Vamos colocar a mesma quantidade de horas, são 10 horas em 12 dias, serão um total de 120 horas. Só isso. Só isso. Acabou o exercício. Agora é só fazer conta que qualquer um na rua aí que você encontrar faça. Como que a gente vai primeiro analisar essas variáveis? Ó, eu tenho que analisar que tem o X. Vamos colocar a setinha para cima aqui. Quantidade de policiais é proporcional diretamente ou inversamente proporcional à quantidade de horas? Olha, se eu tenho mais policiais, eu preciso de menos horas para resolver a mesma questão, não é? Com certeza. Então, ela é inversamente proporcional. Se eu tenho mais policiais, eu consigo fazer mais operações, concorda? Então, essa aqui é diretamente proporcional. Agora é só resolver. Vamos lá. 8 sobre x, que é o que foi dado aqui. Essa daqui, como agora é o bizu, diferente daquela anterior, olha só. Como essa daqui ela é inversamente proporcional, eu vou inverter aqui, certo? Seria 80 sobre 120, só que aqui vai ser o quê? 120 sobre 80. Você enxergou? 120 sobre 80, não enxergou? Para que colocar o zero? Já que vai cortar mesmo. Vezes, aqui, mantém, olha só, diretamente proporcional. Então, é o nosso 16 sobre 21. Certo? Beleza, aqui ó, a gente pode simplificar também, ó. Simplificar esse 8 com esse 8? Não, tá em lado oposto aqui, cuidado. Esse 8 com esse 16, aqui vai dar 2. Então aqui ó, vou escrever novamente para não confundir. 8 sobre x vai ser igual, agora que multiplica, ó, 12 vezes 2, 24, e mantém o 21 embaixo, porque aqui ficou 1. Beleza, agora aqui o nosso 24x, olha só, 24x multiplica cruzado agora. 24x vai ser igual a 8 vezes 21. Vamos lá, se fosse 20, para a gente fazer de cabeça também. Se fosse 8 vezes 20, 2 vezes 8, 16, seria 160. Como tem o 1 aqui, 8 vezes 1, 8, então 168, beleza? 168. O nosso x é a divisão, 168 por 24, você vai achar que são 7 policiais militares. Questão tranquila? Aluno Libertas vem e marca sem medo de ser feliz. 7 policiais militares. Inversamente proporcional, diretamente proporcional. Então, só pegar essa manha aí de analisar cada variável separado. Pega primeiro lá polícia com hora, depois polícia com quantidade de operações. Faz essa análise, joga na continha, corre para o abraço. Beleza? Próxima questão. Questão também do Enem 2017. Questão bem elaborada, tá? Bem elaborada. Como eu disse, né, o CRS gosta de pegar essa linha de raciocínio que o Enem também trabalha. Então, tem muita questão que às vezes a pessoa chega no resultado, só que faltou um detalhezinho, uma leiturinha ali no finalzinho do enunciado que vai fazer toda a diferença. E de maldade a pessoa coloca lá como opção na resposta lá o que você já tinha achado. Então, é só a gente prestar bastante atenção. Beleza? Vamos lá. Essa aí vai falar o seguinte. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Opa, Sargento Peixoto falou que eu tenho que ir anotando e sublinhando aqui. São 4 máquinas, jornada de 6 horas. Após o período, elas são desligadas durante 30 minutos de descanso, até a máquina cansa. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada
até a próxima manutenção. Ou seja, depois desses 30 minutos aqui, ela vai ficar as próximas 6 horas parada, né? Até a próxima manutenção. Então, ela não vai trabalhar, não volta pro jogo, não. Se alguma máquina precisar de mais... Ah, tá, beleza. Próximo aqui, ó. Certo dia era necessário que as 4 máquinas produzissem 9.000 itens. Então, um total de 9.000 itens. Começou 8 horas da manhã o trabalho. Durante a jornada de 6 horas, elas produziram 6.000. Quase que acabou já, ué. Mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Deu ruim. Vamos lá. Aí ela pergunta o seguinte: quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram, então as outras 3, passaram por uma nova manutenção chamada de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Ou seja, que hora que acabou a produção? Vamos lá. Você vê que o raciocínio é muito grande porque a questão é longa, então a gente precisa ir separando por partes. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Vamos ver qual que é a produção. Vamos montar no nosso quadrinho aqui qual que é a produção. Vamos lá. Durante 6 horas, né? Durante a quantidade de horas aqui, durante 6 horas, as máquinas aqui, ó, 4 máquinas, quantidade de máquinas, 4 máquinas, produziram a quantidade de itens, 9.000 itens. Então, aqui, ó, itens, 9.000 itens. Isso aqui é a produção dela, né? Opa, não. Última forma aqui, ó, produziram 6.000 itens, tá vendo? Elas produziram isso nas primeiras 6 horas. E aí vamos saber aqui na segunda leva dela, quanto que ela precisa, quanto mais de tempo que ela precisa para produzir as 9.000. Então, o que é a nossa jogada aqui? A gente precisa saber em quantas horas, X, como uma ficou para manutenção, então as 3 restantes vão produzir para chegar aos 9.000 itens que precisa para fazer a produção, certo? Aqui, ó, 3.000 que precisa para chegar a 9, ok? Então, o que nós vamos fazer? A mesma coisa, ó, 6 sobre X, primeiro vou analisar, né? Aqui, ó, quantidade de horas é o X, então vou colocar aqui, ó. Se eu tenho mais máquina, fazem menos horas, certo? Então aqui é inversamente proporcional, né? Mais horas. E aqui a quantidade de objetos. Se eu tenho mais horas, eu faço mais itens. Então aqui é diretamente proporcional. Então aqui eu coloco 6 sobre X igual. Como aqui é inversamente, eu vou colocar o contrário. 3 sobre 4. E como aqui é diretamente, eu vou colocar vezes aqui. Vou colocar da mesma maneira que está. Aqui, meus 6.000 sobre 3.000, né? Para que colocar 3,0, 3,0 para cortar? Ganha tempo. Então, vamos lá. Aqui, como está do mesmo lado da igualdade, corto 3 com 3. Aqui eu corto 4 com 6, dividindo por 2 vai dar 2. Aqui, dividindo por 2 vai dar 3. Multiplicando cruzado aqui, olha só. Só sobrou em cima só o 3. Então, 3x... é igual, aqui embaixo sobrou só o 2. 2 vezes 6, 12. Então, o nosso x aqui vai ser 12 dividido por 3. Vão ser 4 horas. Ok? Só que agora a gente vai resolver a questão. Aqui a gente achou a quantidade de horas para acabar de fabricar os 9.000 itens. Então, resolvendo a questão. Ele falou que o trabalho começou 8 horas da manhã. Então, 8 horas é o início. Ô, letrinha desgramada. 8 horas é o início. Aí, o que aconteceu? Trabalhou durante 6 horas, né? Para fazer aquelas 6.000 peças. Então, 8 horas mais essas 6 horas de trabalho vai ser 14 da tarde. 14 horas, 2 horas da tarde. Essa aqui acabou de fazer aquelas 6.000 peças, né? Aí, ela deu 30 minutos. Então, 14h30 estava no descanso. Iniciou 14h30 para poder fazer o restante das 3.000. Quantas horas que gastou? A gente falou que 4 horas, né? Então, de 14h30 mais 4 horas, 18 horas e 30 minutos. Beleza? Aluno Libertas vai marcar bravo e sair da prova feliz, alegre e sorridente. Bacana? Olha só o exercício, o raciocínio desse exercício. Ó. Você precisava fazer a conta, você precisava entender que seria esses 3.000 somente, que você ia calcular, né, para inteirar até chegar aos 9.000.
e depois ainda fazer esse raciocíniozinho do horário ali, né? Porque não ia adiantar somente a conta, você teria que fazer ali o horário, lembrar dessa meia hora de descanso, e o CRS gosta muito desse tipo de questão, com esse nível de raciocínio, tá bom? Pessoal, então, voltando aqui, para encerrar a nossa semana Top 1000 do Libertas, agradecer demais aos senhores por terem participado com a gente, por terem nos dado feedback, né? A gente teve muita mensagem bacana. Gostei demais, desse jeito eu aprendi, gostei da didática, dos professores, isso aí a gente teve bastante mensagem positiva, isso aí só nos dá mais motivação para estar aqui falando para os senhores, passando um pouquinho da experiência que a gente tem para os senhores, né? Como eu disse, em breve a gente vai trabalhar junto, não tenhamos dúvidas disso, e que a gente possa acreditar, né? Nossos sonhos, a gente está ali, a gente precisa movimentar para poder alcançá-los. Então a gente está aqui para isso, para ajudar os senhores a se preparar. Chama a gente no WhatsApp, olha só, nossa semana, né, do intensivão vai ser o conteúdo do edital inteiro. Então a gente vai passar por todos os tópicos do edital em todas as disciplinas. Vai começar no dia 24 de abril até a véspera da prova, até no dia 6. Então vai ter muito conteúdo, aulas ao vivo, tá? A partir de 19 horas. Já está tudo montado, quadro de horário, já está tudo certinho. E além disso, os nossos bônus, né? Nosso bônus, a mentoria do TAF, colocar o profissional lá para passar para os senhores como treinar, como será cobrado no dia da prova, do teste físico. Mentoria do psicológico, muito importante também para tirar aquele medo, né? Muita gente tem medo do psicológico, reprova bastante, reprova, mas só chegar preparado, tranquilo. No dia da prova, igualmente, cara, não chega nervoso não, você está se preparando, você está contando com a gente aí, vai fazer o nosso intensivão, você vai chegar lá tranquilo. A pessoa se prepara, chega no dia da prova, não dorme bem, chega no dia da prova, fica nervoso, fica tremendo, não sai nada. Então, fiquem tranquilos, fiquem bastante com a expectativa muito boa, porque tá logo ali, é só chegar lá e buscar, beleza? Sua vaga. Aí a gente vai, com certeza, trombar nesses rincões de Minas aí, vez ou outra a gente vai se encontrar, não tenhamos dúvidas. E aí vocês vão falar, não, eu tive aula lá com o Sargento Joana, eu tive aula lá com o Sargento Peixoto e tal. A gente fica muito feliz de poder contar com a confiança dos senhores e dos senhores poderem contar com a gente também, beleza? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Não deixe de chamar a gente no WhatsApp, tá tudo certinho, já faça sua matrícula. E intensivão CFSD 2023 Libertas Concursos, sua aprovação tá logo ali, viu? Com Deus, tudo de bom.